Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. No meu canal aqui eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Hoje eu quero estar falando sobre realmente a pregação do Evangelho para aquelas pessoas que nunca ouviram falar no Evangelho, mas antes de tudo, a pessoa tem que entender que a palavra de Deus se crê, é por fé que a gente crê que os mundos foram criados, a gente crê que o homem foi feito do barro, que Deus soprou o fôlego de vida nos seus narizes, como está escrito em Gênesis, que a tentação lá que o homem caiu, a mulher foi enganada pela serpente, e o homem, ele não foi enganado, ele cometeu o pecado porque quis, ele comeu da fruta junto com sua mulher, que tinha comido primeiro, e todavia a gente tem que crer nessas coisas para a gente poder entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se compreende por fé, não é por entender, por conhecer. Eu tenho que conhecer e entender primeiro para depois eu poder crer. Não. Primeiro a gente crê, porque é por fé. A gente sabe, nós sabemos que não existe ateu hoje, nenhuma pessoa ateu. A gente até fala que é ateu alguém que não quer acreditar em Deus, mas em todo momento todo homem sabe que o universo ele é desenhado de uma maneira tão perfeita que tem que ter um arquiteto por trás. A gente vê a ordem das coisas, a órbita da Terra, a órbita que a Terra está, ela é única. Tem uma lua que está cravada nessa Terra, que se ela tivesse um pouco mais longe ou um pouco mais perto, a gente talvez estaria tendo uma maré que estaria acabando com tudo, ou sabe, a gente sabe que a distância da Terra e do Sol é propícia para isso, para a gente poder ter as estações, a translação, que a gente tem a rotação, a translação da Terra são perfeitas. A gente vê a Terra, ela sobe e ela desce, fazendo as 4 estações. A gente consegue ver que ela gira em torno do Sol, alternando a sua altura. Isso é, sabe, surpreendente. A gente consegue ver as marcas da criação nos animais, nas plantas. Geralmente as plantas, elas nenhum cientista consegue descrever realmente, falar não é isso, com certeza. Como é que uma semente fica tanto tempo adormecida e depois quando ela é plantada, a água cai sobre ela, ela ela cria vida. A gente tem que entender que como de uma explosão do nada surgiu o mundo, que o homem diz que o Big Bang, até porque essa teoria já foi derrubada, porquanto cada vez a ciência ela vai de funeral em funeral. Um dia fala uma coisa, passa mais alguns anos e já virou outra, vem outra coisa refutando-a. E o homem fica perdido. O homem, ele quer fazer um Deus para ele, se quer se fazer Deus. E assim como a serpente, ela pega e oferece aquela fruta para Eva, né? E o homem também gosta muito de mentir, por conta ele inventa que é uma maçã, esquece esse negócio de maçã, não fala que é uma maçã, pera, uva, nada disso, fala que é uma fruta. E a fruta era agradável aos olhos, ou seja, ela era chamativa e parecia boa para se comer. E o que a serpente fez foi atacar a mulher, chegou nela e começou a conversar, abriu uma conversa. E todo o tempo ele perguntou o que Deus tinha falado a respeito dessa fruta. Ela falou assim, se Deus tinha perguntado se comendo dessa fruta
você comer essa fruta morrerá, é isso que ele disse? E a mulher ainda foi além, falou demais, porque é da natureza da mulher. Chegou e não só comer, mas nem tocar na fruta nós podemos. Aí ele falou, certamente se comer, vocês não morrerão, mas sereis como Deus. E o homem tem trago isso no seu coração, de ser como Deus. O homem, ele quer ter essa emoção de ser como Deus. E ele, quando comeu, ali naquele momento, que a mulher, após comer, deu para o homem, a gente vê que o homem morreu naquele exato momento. Foi cortada a comunhão, foi cortada a ligação que ele tinha com Deus. Ele, naquele momento, ele foi desligado. Ele perdeu o vínculo que ele tinha com Deus. E a partir daquele momento ele começou a andar, caminhar sozinho. E Deus, para poupar o homem dele ficar igual um zumbi, porque por causa do pecado, ele iria começar a se deteriorar, porque o pecado mata, o que mata é o pecado, o que nos dá doença, nos faz ficar com o dente cariado, faz a gente ter pinta, e todo o tempo ele pegou e fez o que? Tirou o homem do Éden. Ele não tirou o homem do Éden porque ele é mau, mas para preservar o homem, para o homem não tocar na outra árvore que havia no paraíso, que era a árvore da vida eterna. Então, se ele comesse, ele não iria mais morrer, mas ele iria continuar tendo pecado. Então, ele seria um zumbi eterno. Olha que tristeza. E por causa disso, Deus foi e tirou o homem do Éden, porque ele comeu a árvore da sabedoria, do bem e do mal. E todo o tempo ele conhecia Deus, ele estava com Deus. Então, quando ele comeu, o que ele estava querendo era conhecer o mal, porque ele já conhecia o bem. Ele já tinha o bem com ele. E ele descobriu agora que o mal é a ausência de Deus, porque a luz é Deus e a ausência de luz é a ausência de Deus. O pecado é a ausência de Deus, é independência. Quando eu falo assim, eu quero ser igual a Deus, que o homem tem no coração dele, no desejo íntimo dele, de ser autossuficiente, de ser independente. E a palavra de Deus mostra o contrário, que Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Ele é o nosso Criador. Então, temos que entender isso para a gente poder realmente compreender a palavra de Deus. Eu vou começar da introdução, a gente vai desfilar por vários capítulos, versículos, para a gente poder entender um pouco melhor. Eu trouxe em especial Números, onde fala de Moisés, do povo atravessando o deserto quando saiu do Egito. Eles estavam muito pecado e o Senhor mandou uma praga de víbora para picar eles. Esse vai ser o nosso foco para falar sobre o Evangelho, para vocês poderem entender que ele está logo ligado, direto relacionado a João 3, que a gente também vai ver, e a gente só consegue entender João 3 que o próprio Senhor Jesus explica o que aconteceu lá no deserto. E a gente vai ver essa questão também. Mas antes disso tudo, a gente tem que entender esse detalhe aqui que está em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é uma prova, uma certeza das coisas que não se veem. Eu creio no invisível. Eu não vejo nada na minha frente, eu não sei se tem um buraco ou não, e eu escuto o Senhor falar, vai, anda, dá o passo. E eu estou de olho vendado, e eu não sei se tem precipício, se tem alguma coisa que possa me machucar, se eu posso me machucar.
e ele fala, pode vir, confia em mim. E é isso. Eu ir sem saber se realmente tem. Não, eu sei que tem, porque a palavra de Deus mostra o quanto ele nos amou, que a gente vai se aproximar nisso, a gente vai conseguir ver que Deus deu o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar desse pecado que entrou por um só homem, que a gente vai ver isso também, tá bom? Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a gente tem que entender por fé que as coisas que a gente vê não são feitas do que é aparente. Entende? É por fé. Então, é crendo, é somente crendo no Senhor Jesus. Eu vou falar com vocês, eu vou passar para outro, mas eu espero que, se vocês puderem, peguem em casa, leiam Hebreus 11, que é a Galeria da Fé. Eu li os 3 primeiros versículos, mas leiam todo ele, porquanto é muito importante a gente ver que, pela fé, o versículo 4 fala que Abraão recebeu de Deus maior sacrifício do que Caim. Abel, né? Que Abel é os 2 filhos de Adão, né? Que eram Abel e Caim. E a gente, quando entende isso, leiam também Gênesis, comecem a compreender a palavra de Deus. E nós sabemos que nós somos gentios, nós não somos judeus, e a lei, as palavras foram dadas para os judeus, mas em todo caso nós vamos ver que a introdução dos gentios também no cristianismo, por meio da rejeição do Senhor Jesus. A gente consegue ver isso em João 1. Em João 1, a gente vai conseguir ver um evangelho que começa sem genealogia, ele começa na eternidade, ou seja, ele começa no João 1, versículo 1. No princípio, o verbo era no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui nós vemos que ele quem? Jesus, ele estava com Deus no princípio. Então todas as coisas que vão estar aqui nos evangelhos, vão estar nas cartas, vão estar lá no início, no princípio da eternidade, lá na eternidade, não tem algo que não tem começo, que não tem meio, que não tem fim. A gente muitas vezes fala, no meio da eternidade, no começo, lá no início da eternidade, mas eternidade não tem início, é eterno, é algo sem começo, sem meio e sem fim, é algo eterno. E quando a gente entende que o nosso cérebro não é capaz de viver na eternidade com esse corpo, porque nós estamos condicionados à matéria, ao tempo. Então, sem o tempo, matéria, para a gente
fica difícil. O homem não consegue pensar nada diferente do que ele não já tenha visto, ou tenha falado, ou tenha ouvido. Sabe, a gente precisa de pontos de referência, e a gente vai ver isso em João 3 daqui a pouco também. No versículo 11, então a gente vai entender que ele veio para os seus. Veio para o que era seu. Quem era seu? Os seus não o receberam. Quem são os seus que não o receberam? Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Entende? O Senhor Jesus, ele é judeu. A Bíblia fala isso, a gente lê, a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então ele veio para os seus. Hoje não é de se estranhar que os judeus não aceitem, como a gente pode ver que está escrito na Bíblia, lá tá em Paulo, ele mostra bem claro isso, que eles estão entorpecidos, estão com o espírito entorpecido, eles não conseguem ver. Então o Israel está endurecido em parte, mas vamos voltar para a pregação do Evangelho para a gente poder entender. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Então, muita gente fala que eu sou filho de Deus, mas se ele não crê que Jesus morreu nos seus pecados para dar salvação, ele não é filho de Deus. Ele é criatura, ele é criação de Deus. Mas agora, quando ele crê que Cristo Jesus morreu por ele, de fato, ele é o quê? Ele é filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então o homem, ele nasceu, o homem que é nascido de Deus, ele nasceu da vontade de Deus. A gente vai entender um pouco mais isso para frente, porque quando chegar em João 6, que vai estar falando sobre o único jeito de chegar, de ir até Deus, a gente sabe, a gente tem que ver que lá em João 14 ele fala que a única maneira de ir a Deus é através de Cristo, através de Jesus. Mas em João 6 fala que a única maneira de ir até Jesus somente se o Pai der. Ou seja, é um loop que entra que o homem não tem como entrar no meio. Ou seja, não tem como você ir até Jesus se Deus não te levar. Não tem como você ir até Deus se não for através de Jesus. Ou seja, Deus ele tem que agir, ele tem que te dar vida. Por isso que não é da vontade da carne, do sangue, nem do varão, ou seja, nem do homem, mas da vontade de Deus. Então a gente, quando crê, é porque Deus está nos injetando vida. É porquanto Ele quer que nós vamos, quando nós começamos a sentir o peso dos nossos pecados. E nada melhor do que isso para a gente poder querer um Salvador quando entendemos que somos pecadores. E a palavra de Deus mostra bem claro sobre isso. Nós vamos dar uma ida em Romanos 5. Romanos 5 vai estar falando sobre isso a partir do versículo 12, que fala sobre a ofensa, sobre o que o homem, que Adão cometeu lá no Éden, né? Então ele começa pelo que Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram, porque
até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, aquele que havia de vir é o Senhor Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificar, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por um só Jesus Cristo. Então, nessa parte do 12 até o 17, o que está nos falando é que o Senhor Jesus, ele morreu nos nossos pecados. Mas como assim? Adão, quando ele pecou, foi apenas uma só ofensa. E para poder haver algo maior, algo muito mais grandioso, tinha que haver alguém que morresse no lugar dele em muitas ofensas. Do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado, precisava sair por um homem. E do mesmo jeito a gente vê que ele entrou por uma ofensa, mas o outro foi a ofensa de todos os homens. Então, muitas ofensas. E é muito interessante quando a gente entende isso, que Cristo morreu nos nossos pecados. A gente vê nas passagens, que a gente pode dar uma olhada depois também, que todo o tempo que os judeus tentavam lançar a mão dele para poder o matar, todavia a palavra de Deus fala que não conseguiam, porque não era chegada a sua hora. Então é muito interessante quando entendemos isso. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justiça e vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E a gente vai dar uma olhada aqui também em Romanos 3 e Romanos 4, que fala que nós somos justificados pela fé, por somente crer que Cristo já resolveu
tudo com Deus. Ele já pagou a nossa dívida impagável, porque o homem não tinha como pagar, tinha que morrer um cordeiro inocente, assim como João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus. A gente vai conseguir ler na Bíblia e entendendo a figura dos sacrifícios, como a gente pode ver lá a gente passou lá por Hebreus, que o sacrifício que Abel fez para Deus, que foi melhor, Deus se agradou daquele sacrifício e desprezou do seu irmão. O do seu irmão era do suor, da força do seu braço, ou seja, era da sua obra. E o de Abel era um animal que ele pegou do seu rebanho, inocente, que ele derramou o sangue dele, ele tirou a vida dele em sacrifício para o Senhor. A gente vê que Adão, quando ele se escondeu no meio do jardim, né, com Eva, ele cozeu folhas de figueira, ele costurou, amarrou e fez aventais para ele, e todavia não servia, que Deus chegou, ele se escondeu. Se ele está coberto, por que ele se escondeu de Deus? E Deus chega e mata um animal inocente, ao qual a figura de um sacrifício, para esconder a nudez do homem. E todavia faz roupa com a pele daquele animal para os dois. Então teve que um animal morrer para poder cobrir o pecado dos dois, para poder esconder a nudez. Muita gente acha que é sexo, que eles têm que cobrir. São uma coisa que Deus coloca em figura, mas realmente eles transgrediram. Ele notou que ele estava pelado, ele notou que ele não era um bicho. Muitas vezes as pessoas falam, o único animal que bebe leite depois de adulto é o homem. Entenda, o homem não é um bicho, o homem é um homem. A gente vai ver que todos os bichos Deus fez com a sua palavra, a sua boca, e o homem não, foi o único que Deus colocou a sua mão na massa, pegou o barro e modelou, fez o homem e assoprou. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é um tripartido, e lá quando ele está fazendo o homem, a gente vê que Deus, ele não era um Deus, né? Mas ele está falando que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem ele está falando? Nós sabemos hoje, pelos evangelhos, pela palavra de Deus, pela mostragem, que é um Deus trino, que ele é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, assim como nós somos espírito, alma e corpo. Então, todo tempo, nós somos seres tripartidos, e nós vemos que os animais é apenas alma e corpo, ou corpo e alma, não sei qual é a ordem que dá para animais, mas eu acho que é essa, alma e corpo. E todo tempo, a gente vê que o animal, depois que ele morre, acabou o sopro de vida dele. Então, a vida do animal não é eterna, ela tem um começo, tem um fim. Todo homem, ele nasce, e a partir do momento que ele é gerado no útero da sua mãe, ele não precisa nem nascer, até um bebê que é abortado, abortivo, ou seja, propositalmente, ou seja, por uma fatalidade que aconteça durante a gravidez, mas ele é eterno, ele nunca mais vai deixar de existir. E a gente sabe que aqueles que não têm capacidade, aqueles que são ignorantes, que não têm capacidade, ignorantes no sentido de decidir, de tomar decisão, ou seja, decidir se querem crer ou não, esses são salvos por sua ignorância. Ou seja, nós sabemos que os bebês, que as crianças que ainda não têm idade para poder decidir, e os deficientes mentais, então a gente sabe que essas pessoas são salvas por graça e misericórdia, porque Cristo morreu por elas também. Então, não são salvas porque elas só não... são salvas porque não têm condição de escolher, mas primeiramente porque Cristo se entregou por elas também. Então, a gente entende que o que salva elas é o sacrifício de Cristo e a misericórdia de Deus no fato deles não terem como escolherem. Então,
automaticamente já estão salvos. Então, quando você vê um deficiente mental, vê um bebezinho que faleceu, ou uma coisa assim, uma criança que ainda não tem a condição de raciocinar sobre salvação, que vai estar salva, entende? Sabe? A salvação é eterna. Então, a gente viu aqui, vamos ver, continuar vendo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde operou o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que, do mesmo jeito que o pecado, a morte abundou pelos nossos pecados, pelo pecado que foi construído lá atrás por Adão, que a gente é herdeiro. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas o que eu tenho a ver com o que Adão fez lá atrás? E a gente, quando entende, se Adão tivesse deixado uma riqueza para você, você é herdeiro de Adão e tem riqueza para você, você quer muito, você é mais rico, aí você vai querer. Então entenda que do mesmo jeito que você é herdeiro de toda essa questão da raiz do pecado, não de pecados, mas da raiz do pecado, o pecado em si, você nasceu com essa raiz, até um bebê nasce com essa raiz. Um bebê é um pezinho de pecado. O que ele vai produzir? Pecado. Então, quando a gente entende que nascemos pecadores, não como alguns falam que depois que crescemos, aí viramos. Não, nascemos pecadores. Por mais que não tenha dado fruto ainda, mas vai dar. Se você pegar um pezinho de limão, ele é o quê? Qual fruta que ele vai dar? Limão, né? Mesmo que ele ainda não tenha dado, você sabe que ele é um pé de limão. Então, assim é o homem. Então, a gente entende que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador, e é isso que essa palavra fala. E para a gente não perder a viagem, que já estamos já aqui em Romanos, vamos aqui em Romanos 3, para a gente dar continuidade e conseguir lá no nosso capítulo, que é Números, né? E João 3. Como está escrito, não há, João 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de malícia e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante deles, dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja calada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada
diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei, ou seja, nos traz o conhecimento do pecado. Quando eu falo para você, se você matar é pecado, você roubar é pecado, você fazer qualquer coisa ruim ou vil, você sabe que é pecado. E tem coisas que você não precisa ler na palavra de Deus, que você sabe que é pecado, porque Deus colocou a eternidade, colocou esses sentimentos no coração de cada um. Todo mundo sabe. E tem as outras coisas que a gente, todavia, fica, não, mas isso não é pecado, tal. E a palavra de Deus fala que é. A palavra de Deus nos mostra que a gente não foi feito para nós mesmos, para viver para nós. Nós somos dependentes de Deus. Ele nos fez e devemos viver para Ele, mas Ele nos ama. Ele não quer o nosso mal. Ele quer nos cuidar de nós. Muitos têm Deus como um malvado, como um tirano, como um dominador que faz o que quer. Não, Deus, Ele quer o nosso bem. Tanto que Ele quer o nosso bem, que mesmo a gente tendo feito o que fez, Ele enviou o seu Filho para que morresse por nós. Para que não achou nenhum, não tem um, como a gente leu agora, não há um justo. E precisava. Deus é amor, mas ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justo. Se Ele é justo, Ele não podia negligenciar a justiça que deveria ter sido feita. O homem pecou e agora faz o quê? Perdoa? Oh, homem, te perdoo, tá tudo bem. Ele não pode fazer isso. Ele é justo. O homem transgrediu, sabe? E tem que entender que são os desígnios de Deus. Então ele não volta atrás de quem ele é. Ele vai falar assim, então vou mudar meu jeito de ser, pode haver pecado e tá tudo bem. Não, pelo contrário, ele tem repulsa pelo pecado, ele não pode tolerar o pecado. Ele, na sua paciência, como a gente vai ver aqui, ele nos suportou e ainda está nos suportando. Aqueles que não creram ainda, logicamente, ele está suportando, porquanto vai haver um momento em que vai haver juízo, como a palavra de Deus fala, que os que não creram sofrerão a condenação eterna. Então, nesse pouco de tempo que nos resta, então creia, porquanto o Senhor pode voltar a qualquer momento. A salvação é eterna, mas o tempo de crer, ele pode cessar a qualquer momento. A partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, sobre todos os que creem, porque não há diferença. E como a gente leu lá em 1 João, que está falando bem claramente, não há diferença entre judeu, entre gentil, entre pobre, entre rico, entre mais pecador, menos pecador. Creu, é salvo. E é isso que a gente tem que entender, que a salvação é pelo crer. Não é menino bom, o menino bom ele vai para o céu, o menino mau vai para o inferno. Não, é por crer. Tem que ser bom para poder ganhar a vida eterna. Não é por mérito, é por graça. E isso temos que entender. E certamente é muito complicado no dia de hoje em dia, que a gente tem várias pessoas que falam que não, tem que ter obra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que pregam o evangelho anátema. Vejam os vídeos que eu coloquei lá sobre Gálatas, que eles vão estar falando a respeito disso, do evangelho maldito, que anátema quer dizer, quer dizer isso, que está dizendo que Cristo morreu em vão, ou seja, está dizendo que Cristo não precisava vir. A partir do momento que eu falo que eu posso fazer alguma coisa, então a gente tem que entender que Cristo precisava vir
porque ele tinha que pagar o pecado do homem, ele tinha que reconciliar com Deus todas essas coisas, mesmo que ninguém cresce. Cristo teria feito um serviço perfeito e completo, porque ele veio primeiramente reconciliar as coisas, endireitar as coisas para o Pai. Então, tudo que ficou destruído por causa da queda do homem, para causa da queda que houve antes da queda do homem, de Satanás, porque pelo homem entrou o pecado. O homem não criou o pecado. Quem criou o pecado foi Satanás. Entende? Lá no versículo 1 fala, e Deus criou, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E no versículo 2 fala que a terra está vazia e sem forma. E todo tempo a gente sabe que Deus não faz nada vazio e sem forma. Fala que a terra, que havia trevas sobre o abismo. Trevas é ausência de luz, é ausência de Deus. Ou seja, nós sabemos que quando Satanás caiu há milhares de anos, há bilhões, não sei, porque muita gente quer dizer negócio de terra jovem, terra nova hoje em dia, fala que a Terra tem 6.000 anos e pouco, tal, 7.000 anos no máximo, só que tem que entender uma coisa, essa contagem que ele faz aí de 6.000 anos, 7.000 anos, essa contagem serve para o homem. O homem, ele tem esse tempo de criação, porque ali na reforma da Terra, entende? A gente tem que entender que a Terra ela é muito mais antiga. Então, Deus criou no início o céu e a terra, e depois houve aquela queda de Satanás, não sei como foi, mas a gente consegue ver nitidamente na palavra de Deus. Então, há realmente um mistério, algo que está ali oculto, que a gente crê por fé. Então, quando cremos que a genealogia de Jesus nos mostra claramente que vai até Adão, que vai até... a gente vê o tempo, com o tempo de vida que a gente tem até hoje, vai dar aproximadamente 6 anos e pouco, já quase indo para 7. Então, nós conseguimos entender que as coisas de Deus são divinas, a gente entende por fé, então temos que crer e entender que tinha que vir alguém, um inocente, por isso Deus enviou seu Filho. Versículo 23, porque todos pecaram, entende? Todos pecaram, tinha que ser um cordeiro nascente, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiação pela fé no seu sangue. Em Hebreus, não me lembro agora, acho que é 9, nos fala, né? Acho que é versículo 22, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vemos que todo tempo a Bíblia nos fala de vários sacrifícios. A gente vê que os judeus, antes de Roma vir destruir o templo, eles tinham todo um ritual de sacrifício, de derramamento de sangue, ou seja, para poder haver a expiação do pecado. Então, nós sabemos que o sangue do Senhor Jesus nos rime, nos limpa, nos purifica, e isso é muito interessante. E quando a gente consegue entender que é isso que devemos crer, que o Paulo fala lá em Gálatas, um resumo do Evangelho, ele não coloca essa questão do sangue, mas quando a pessoa sabe que Cristo morreu, sabe que houve derramamento de sangue. E, igualmente, então ele fala que assim como ele também já nos tinha enviado o Evangelho, novamente agora ele está dando um reforço, ele fala, porque primeiramente eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a simplificação do Evangelho, é o jeito mais fácil de simplificar, porque quando alguém crê que Cristo morreu em seu pecado, em seus delitos, em seus pecados, não é mais devedor a Deus.
agora, a todo tempo, ele tem muita gratidão para poder servir a Deus, para poder falar, Senhor, eu estava morto e agora vivo. E é isso a palavra de Deus nos fala. Nós recebemos vidas. O Senhor Jesus nos comprou para o seu Pai. Nós somos comprados por sangue. E não tem como falar que alguém pode perder a salvação, porque vai falar qual pecado, qual ação pode sobressair o sangue do Senhor Jesus. Então, quando a gente entende isso, que ele nos deu a salvação por graça e não por merecimento, não por mérito, isso é maravilhoso na nossa vida. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a aparência, a paciência de Deus. Como eu falei, Deus esperou com paciência para que nós recebêssemos essa salvação. Ele aturou, suportou para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Entenda, o Senhor Jesus é o único justo. Nós somos justificados, porque ele é o único justo e o único justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente. A gente vê também aqui em Romanos 4, que fala, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, desde o Antigo Testamento, todo o tempo, era somente por isso, por fé. Ou seja, a fé era imputada por a salvação, a justiça era imputada por fé. Ou seja, só que a diferença é que eles lá criam que Deus iria mandar um cordeiro substituto. E aqui agora a gente crê que Deus já providenciou esse cordeiro substituto para morrer em nossos pecados, para morrer em nosso lugar. E é muito interessante ler Hebreus, que também fala sobre isso. Então a gente pode ter certeza absoluta da nossa salvação. E quando a gente faz isso, o versículo 5 de Romanos 4, né? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio é o pecador. A sua fé lhe é imputado como justiça. Então, somos justos pela fé que nos é imputada. Agora vamos dar uma ida lá no nosso capítulo, né? Eu falei que ia ser rapidinho. Já o tempo passou bastante. Já foi quase 1 hora. Falta 10 minutos para passar 1 hora, mas eu acho que ainda dá para ir tranquilo. Números 21, a chave está no versículo 9, mas vamos ler o versículo 4 em diante. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Esse que é o povo de Israel quando estava naquela peregrinação. Deus tirou eles lá do Egito. Deus fez vários milagres por meio de Moisés. Atravessaram o mar se dividiu em 2 e eles atravessaram pelo fundo do mar, e todo o tempo tinha uma pedra que todo dia estava seguindo eles, e tinha uma coluna de fogo à noite e tinha uma nuvem de dia que protegia eles do sol. A coluna de fogo à noite para poder esquentar, porque o deserto faz muito frio à noite,
e a nuvem para fazer sombra, porque faz muito calor durante o dia e dois extremos. Pode fazer menos de zero e pode fazer temperaturas até batendo nos tetos de 50 graus no deserto. Então é algo que não sobra nada e nada sobrevive no deserto, mas todo o tempo Deus estava com eles, estava guardando eles nessa travessia. E isso é uma figura também para nós, podemos usar como aplicação. Não estou falando que isso figuradamente aconteceu, porque sabemos que aconteceu verdadeiramente e criamos por fé, mas sabemos que isso pode ser usado como aplicação para nós que somos cristãos, que andamos por esse deserto, que é esse mundo, ao qual temos que andar sabendo que essas coisas que aconteceram com os egípcios, com os israelitas na saída do Egito, estão escritas para o nosso bem. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, não me lembro agora, acho que é versículo 10, que ele fala sobre isso. Então, a gente tem que se atentar para as coisas que estão escritas, porque para nós foram escritas para o nosso bem. Então, esse é o nosso caminhar aqui nessa terra. E eles estavam falando mal de Moisés e de Deus, pior ainda, de Deus. Porque lembrando que Moisés era uma figura, ele é um símbolo de Deus. E porque nós fizemos subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, então eles estavam murmurando, reclamando, dizendo que Moisés e Deus tiraram eles do Egito para eles morrerem no deserto. Eles não estavam mais crendo, eles estavam, sabe? E a gente vê que eles nunca creram, que eles padeceram, pereceram a maior parte deles no deserto. Por quê? Por não crer. E assim são muitos os cristãos que hoje em dia se dizem cristãos, porque falam que estão servindo a Deus, mas estão indo atrás de Deus só procurando seus benefícios, só querendo comer o maná, só querendo beber a água da rocha, ou seja, só para desfrutar dos benefícios que pode ter nessa terra como sendo cristão, mas não buscando ele com fé, não querendo estar perto dele, porque consegue ver que ele é Deus. E é isso que a gente tem que entender, que Jesus Cristo é Deus e que queremos estar com ele, queremos ouvir as suas palavras. Então é isso que um cristão deve trazer em mente, que ele deve trazer no seu corpo. É essa pisada, é esse andar de saber que Deus quer que nós sejamos dependentes deles e não sejamos autônomos como Adão e Eva quis ser igual a Deus, quis ter vontade própria, quis ter. O homem tem que entender que o homem que quer ter vontade própria sem Deus, ele está pecando, ele está errado, porquanto somos feituras da mão de Deus e devemos a Ele. Agora, quando cremos, somos filhos e agora mais do que nunca, um bom filho ele anda junto com seu pai, ele quer estar na presença do pai, assim como o Senhor Jesus fez e foi obediente a tudo ao Pai, chegando até a morte e morte de cruz para a nossa salvação. Pois aqui pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fadigado deste pão tão vil. E esse pão tão vil que eles estão falando é o maná, que eles já chamaram logo no começo de pão de mel. Depois falaram que era agora não me lembro, mas outra coisa. E agora é um pão vil. Cada vez era pão de mel, aí pão tipo como se fosse um pão comum, e agora é um pão vil, ou seja, um pão ruim, um pão pior do que um pão dormido. E isso é triste, sabe? Porque eles não queriam mais aquilo. Então o Senhor mandou entre o povo,
mandou em teu povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então, muito povo de Israel estava morrendo por causa da sua rebeldia. Deus mandou uma praga de cobra que estava mordendo eles. Eles não estavam reclamando, então estavam tendo o que estavam merecendo. Ele é Deus, e na sua paciência ele estava tendo paciência com eles. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Então eles sabiam que eles estavam pecando. O Senhor tirou eles do cativeiro, tirou eles da prisão. E todo o tempo eles estavam falando mal do Senhor. Eles estavam falando mal do libertador deles. Então, todo o tempo, eles reconheceram e correram em Moisés e falaram com ele: ora, o Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo seu povo. Moisés é uma figura de Cristo, e aquele intercede pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Então, todo que era mordido e olhava para ela vivia, como a gente vai ver aqui nesse nosso versículo, que é esse aqui, é o versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs lá sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então a gente vê que a pessoa, ela passou por tudo aquilo, mas ela olhava para a serpente, ela ficava o quê? Viva. Então isso é muito interessante quando a gente vê a benignidade de Deus. Ele é Deus, e ele teve paciência todo o tempo. E a gente viu aqui em João 1, né, que ele veio para os seus, e mesmo assim, depois de tudo isso, os seus não o quê? Não aceitavam, não rejeitavam. Então, todo o tempo, por causa como está escrito em Romanos 11, porque por causa da dureza do coração deles, por causa do rejeitamento deles, veio a salvação a nós, gentios. E todo o tempo, também a gente, daqui a pouco, vai ser quebrado pela mau testemunho que estamos dando, pelo endurecimento do nosso coração. Muitos vão ser descartados, porque esse testemunho, a palavra de Deus nos mostra que está prestes a acabar, que ele está prestes a vomitar esse testemunho da sua boca, o qual vemos na Bíblia a passagem que fala de Laodiceia. Mas vamos ler aqui João 3, versículo 14, desculpa. E como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele, como assim? Moisés levantou uma serpente de bronze lá, porque o povo estava pecando, e aí o povo olhava para aquela serpente e ficava curado. E agora a gente consegue entender que o Senhor Jesus foi levantado no madeiro da cruz, e em Gálatas fala que maldito o homem que foi levantado no madeiro. A palavra de Deus nos mostra, e Cristo se fez maldição por nós.
Ele morreu em nossos pecados, delitos e pecados, para nos dar essa salvação. E o versículo 15 aqui, né, dessa nossa leitura, ele fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ponto-chave todo é esse. Quando a gente olha para Cristo, tem fé nele, vê a obra que ele fez, olhe para ele, veja a obra que ele fez, ele morreu em seu pecado, entende? Agora você está livre, você não tem mais que pagar a sua dívida, porque ela já foi paga. Um inocente já morreu. Você não tinha como se salvar, eu não tinha como me salvar, mas por graça, por fé, não por obras, não porque fizemos isso ou aquilo, mas apenas porque cremos, como a palavra de Deus fala. E o amor de Deus a gente vê aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra fala bem clara que é somente por fé. Quem crê tem a vida eterna. Não, terá, não. Talvez, não. No último dia eu vou saber, não. Quem crê tem. Em João 5, a gente vê no versículo 24, a confirmação do capítulo 3. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra? E crê naquele que me enviou. Você crê em Jesus Cristo? Tem. Entende? Agora já tem a vida eterna. E não entra em condenação. Ou seja, esquece, a palavra de Deus não pode voltar atrás. Se crê, não entra em condenação. Mas passou da morte para a vida. Entende? E isso, nesse mesmo João 5, a gente vai ver aqui ele falando sobre os judeus novamente, a partir do versículo 39, né? Ele vem: examinais, versículo 39 do João 5, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ele está falando que são elas que dele testificam. Seja igual os de Bereia, em Atos 17, vai mostrar que os de Bereia examinavam as Escrituras todos os dias para ver se eram assim mesmo que estava escrito. Então, é nosso dever de ler, de estar com a palavra de Deus dentro de nós. E não quereis vir a mim para ter vida, e não recebeis glória dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceiteis. Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, e não buscando a honra que vem
só de Deus. Então, se eu falo que você tem que se esforçar, que você tem que fazer obra, você tem que fazer uma coisa para salvar, eu estou enchendo, fazendo. Você consegue, vai lá em frente, você pode. Esse é o Evangelho Anátema. Então, a gente vê que os homens, assim, eles querem ganhar glória um do outro. Não, eu vou ser salvo porque, poxa, eu estou me esforçando. Eu tenho me esforçado muito por minha salvação. Não é. É somente por fé, por crer. É isso que a palavra de Deus nos mostra claramente. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então a gente vê aqui, em todo caso, a gente conhece, vai vendo muito espírita que fala que crê somente nos evangelhos, não crê no Antigo Testamento, e a gente vê o Senhor Jesus no evangelho dando testemunho que se não acreditam nos escritos de Moisés, como vão crer nele? Então, se alguém entender que o espiritismo de reencarnar, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entenda que até os milagres que o Senhor fez de levantar os mortos, na sua morte, que alguns que ressuscitaram, eles morreram de novo. Eles não reencarnaram em outro corpo, alguma coisa assim. Foi uma ressurreição temporária. Ele ressuscitou Lázaro, aliás, ele ressuscitou Lázaro. E cadê Lázaro? Lázaro está morto, aguardando o último dia, aguardando a vinda dele, né, para nós buscar. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creis nos seus escritos, como quereis na minha palavra? E ele está se referindo a vários pontos que Moisés escreveu. Nós sabemos que a Páscoa, né? Aquele evento que aconteceu, que eles mataram um cordeiro à noite, né? Assaram ele, tal, e todo mundo comeu dentro de casa, mas eles aspergiram aquele sangue misturado com água nos batentes das portas, e o espírito da morte, quando passou a noite pela terra do Egito, não entrou nas casas que estavam com a marca, que estavam assinaladas, e tanto dos egípcios quanto dos judeus que não tinham a marca, o espírito da morte visitou a casa, e toda a casa teve seu primogênito ali morto, do mesmo jeito que a gente consegue ver na história que o filho de Faraó, ele perdeu a vida, e foi onde que Faraó permitiu que eles saíssem, mas mesmo assim Faraó no último segundo já seguindo, Faraó seguiu eles, e o exército dele todo foi tragado pelo mar, né? Eles atravessaram pelo mar, e quando os egípcios começaram a atravessar e os israelitas chegando do outro lado, o mar se fechou e acabaram, perderam. Bom, fazer um compilado aqui para a gente ter uma ideiazinha melhor aqui. Uma passagem que eu gosto muito é de João 6, né? É um xodózinho para a leitura, ainda mais para a pregação da palavra. A gente vai ver aqui como é grande. Vamos resumir, tentar alguns versículos. O Senhor Jesus, ele estava fazendo muitos milagres, eles tinham visto ele fazer vários sinais, muitos sinais, e todo o tempo ele tinha feito a multiplicação de pães e peixes um dia antes, e eles comeram e se saciaram. E no outro dia estavam procurando ele, passaram um bom tempo procurando ele, e quando acharam, chegaram ao Rabi,
onde que tu está, que até agora não te encontramos. E o Senhor Jesus fala, me procurais, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comestes e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas para a que permanece, para o reino de Deus. Então, todo tempo a gente começa a ver assim, né? Leiam, isso está em João 6, a partir do versículo 25. A parte que eu quero trazer é a partir do versículo 28. E, como eu disse, ele já tinha feito vários milagres. Então disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Eles perguntaram o que eles haviam para fazer as obras de Deus. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha só, eles perguntaram as obras, no plural. E o Senhor Jesus responde a obra, no singular. Porque a obra é só uma. É crer no Senhor Jesus, é creia nele e seja salvo, como está escrito. Então eles vão perguntar. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles tinham acabado de ver vários sinais. Eles tinham acabado de ver o Senhor multiplicando eu acho que 3 pães, 5 peixes, alguma coisa assim. E eles multiplicando aquilo ali para muita gente, para acho que 5.000 pessoas, 5.000 homens. E eles estão, e sem falar nas curas que ele fazia toda hora. E eles estavam vendo, mas todavia eles queriam o quê? Eles tinham comido e saciaram a vontade do seu ventre. E assim é hoje. Tem muito cristão que fala que está indo até Cristo, mas ele está indo para a prosperidade, ele está indo para alcançar um trabalho melhor, para se reconciliar com a mulher, com o marido, para que a família cresça bem, seja melhor, que por alguma coisa fútil, banal. Não que essas coisas a gente não precise, mas o Senhor Jesus mesmo fala, trabalhai pelas coisas, pela comida que permanece. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos atentar para as coisas de cima, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós procuramos agradar a Deus, as demais coisas ele nos providencia. Não é que o homem não deva trabalhar, porque a palavra de Deus fala, se o homem não quer trabalhar, também não coma. Então, a gente sabe que a gente deve trabalhar, mas a nossa prioridade aqui na Terra é servir ao Senhor, é fazer a vontade dele, é trabalhando como se fosse para o Senhor. Um cristão que trabalha, ele tem que trabalhar para o Senhor. Um cristão que estuda, ele estuda como se fosse para o Senhor. E tudo que ele faz é para o Senhor. Então, essa é a nossa vida, a vida de um cristão, levando a vida tranquila e sossegada, mas no Senhor. Quando eu trabalho, eu não estou trabalhando para o meu patrão, por isso não vou defraudar ele, por isso, eu vou sair mais cedo, ele não está aqui mesmo, não está vendo? Não devo fazer isso, porque eu estou trabalhando por meu Senhor. Entende? É isso que a palavra de Deus nos traz. Bom, vamos lá. Mas já vos disse também, e vós me vistes, e contudo não credes. Olha só, eles estavam vendo o Senhor Jesus e não estavam querendo nele. Não, como assim? Estão vendo? Como é que eles não estão querendo que ele existe? Não, não. Eles não estavam querendo que ele é Deus. Eles não estavam crendo que ele era o libertador. Eles não estavam crendo na profecia. Eles não estavam crendo que ele era o Messias. É isso. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma, é impossível um cristão perder a salvação. Se você foi até Jesus por sua conta, por causa de um trabalho, para arrumar um trabalho melhor, para melhorar sua vida, por causa de saúde, por causa disso, daquilo outro, aí é outro caso. Agora, se você está indo até ele porque ele é Deus, aí realmente, aí você não tem como se jogar,
lançado fora. Porque quem te levou até ele foi o próprio Pai. Vamos ver isso? Vou terminar de ler aqui para a gente ver isso, olha. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todo aquele que de todos aqueles que me deu se percam, mas que eu o ressuscite no último dia. Seria um absurdo se a gente falasse que o Senhor Jesus pode nos perder. Entende? Ah, o Senhor Jesus me perdeu, não consigo segurar. Em João 6, no versículo 44, ele começa a falar: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode ir a ele se o Pai não der. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo, esse na verdade, é uma afirmação. Eu vos afirmo, dou certeza absoluta, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se a gente vai a Jesus e a gente crê nele, a gente vê que a gente, aqui, tá vendo esses versículos aqui? Eles estão falando que a gente está o quê? A gente está lá em Efésios, que fala, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é de Deus, a fé é dom de Deus. Se eu tenho fé, que é dom de Deus, foi Deus que me ensinou a ter fé, foi Deus que me deu essa fé. Como está dizendo aqui, que aprenderão todos de Deus, que a única maneira de ir até ele é se for vindo de Deus. Então Deus me deu vida para mim sentir o peso dos meus pecados, e ele me depositou a fé, que é para mim depositar no seu Filho. E aí ele fala: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu creio, então eu tenho a vida eterna. Então a gente vê que o Pai nos enviou. O Pai nos enviou a Ele, para nós crermos nele. E isso que a palavra de Deus nos fala. Entende? A palavra de Deus é magnífica, é perfeita. Nós temos que entender isso. Em João 7, versículo 17 em diante, 17, né? Fala assim, versículo 16. Jesus respondeu-lhe e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que o enviou. Ele está na figura de filho, ele está mostrando aqui, está na pessoa do filho, né? Ele está mostrando aqui que a doutrina não é dele, então ele está dizendo que é de quem enviou ele, que é de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aí ele bota, se alguém quer saber se a doutrina é de Deus, ou seja, vai conseguir ver o que? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Ou seja, se eu falo que eu sou salvo por obras, que eu tenho que perseverar, eu estou dando glória para mim. Por quê? Você foi salvo por quê, Daniel? Porque eu batalhei, porque eu perseverei, eu fiz esmola, eu viajei, fiz missão, eu jejuei. Entende? É isso que ele está falando. Então, quem busca a sua própria glória não é Deus. Mas o que busca a glória daquele que é
que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, a glória, se é de Deus a doutrina. Se a glória é do homem, não é de Deus. Se tem, não, é 90% para Deus e 1% para o homem. O homem tem que manter sua salvação dele. Não é de Deus. O homem não vai levar glória, honra nenhuma. Sabe, a palavra de Deus fala bem claro sobre isso. Para que a glória seja totalmente de Deus. Continuando em João 7, no versículo 5, no versículo 30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançava mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio aqui nesse mundo para fazer a obra para o seu Pai, para morrer pelas ovelhas do seu Pai. E a gente consegue ver nitidamente isso. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Vamos ler aqui para a gente terminar. João 10, a partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Então, no versículo 26 de João 10, ele está falando para os judeus ainda. Eles não estão crendo ainda. Por quê? Porque eles não são da ovelha do Senhor. Em todo tempo, se alguém crer, vai ser ovelha. Se não crer, não vai ser. É somente crer por fé. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca, entenda, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, Pai, somos um. Então, ele mostra claramente que ele e o Pai é o quê? São um. E quando entendemos isso, é magnífico. Aqui no versículo 31, 32, 33, os judeus novamente tentam lançar a mão nele, não conseguem pegar ele, como a gente vê. Mas o mais interessante é a gente entender que no versículo 28 ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. E no versículo 29 ele fala novamente que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele e nem da do Pai, que o Pai é maior que todos. Então, quando temos isso em mente, quando entendemos isso, a gente sabe que a salvação é realmente por graça, por meio da fé. Ainda tenho 7 minutos ainda. Vamos aqui de Romanos 8, para a gente ler aqui. Romanos 8 é lindo. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também com ele todas as coisas? Então aqui ele está mostrando que a gente é herdeiro junto com o filho dele, ou seja, a gente é filho de Deus quando cremos. Que intentará acusações contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem? Quem vai falar que, Daniel, se você não tem salvação? Quem? Se é Deus que me justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu. Cristo morreu por mim. Ou antes, quem ressuscitará dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente. Está salvo hoje? Aqui está falando que nem o presente, então não salvo. Nem o porvir, ou seja, nem coisas vindouras. Será que estou salvo amanhã? Daqui 10 anos, 20 anos? Estou salvo, por quê? Nem coisas futuras. Nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então sabemos que quando estamos em Cristo, nada pode nos separar. Nada. E a palavra de Deus mostra isso claramente. Quando sabemos que estamos em Cristo, podemos repousar, ficar tranquilos, descansados quanto à nossa salvação. Agora devemos viver uma vida para Ele. Se não vivermos de acordo com a sua vontade, com a vontade do nosso Pai, a palavra de Deus tem palavras que falam sobre correções. Um filho que anda, se você tem um filho e ele anda errado, ele está com pirraça, está em desobediência, um bom pai, a palavra de Deus fala que não há pai que não corrija o filho que ama. E a gente vê que a correção é por amor. A gente vai encontrar várias passagens que falam sobre correção, mas isso é um assunto para mais avante, para um outro dia. Eu espero que vocês venham a crer realmente em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de vocês, que vocês venham ter certeza absoluta da salvação, não duvidando, não com aquele receio, será que eu posso perder? Não, de jeito nenhum. É a palavra do Senhor Jesus. Ele fala, afirma, e é só crer, é só acreditar. Fique com Deus. Espero que essa fé venha entrar no coração, na alma de vocês, no espírito, que vocês possam ter mesmo certeza de ser salvos e saber que tem a salvação eterna. Fiquem com Deus. Amém.